Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de março, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora, começando mais um programa. Eu agradeço já a sua companhia aqui com a gente. No programa de hoje nós vamos entender tudo sobre a labirintite, o que é, quais são os sintomas, as causas e também qual é o tratamento da doença. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Pasqualino, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Joia. Passou bem carnaval? Passei. Meu amigo Zé, doutor Luiz Carlos, vamos fazer um negócio bem bacana hoje, até porque é um assunto de interesse de muita gente, né? Com certeza. Bom dia, Zé. Bom dia, tudo Caio. Bom? Tudo bem, né? Já tiramos a fantasia, né? Agora é realmente trabalhar, né? E bom dia. Isso. Bom dia para o Rogério, ilustre companheiro de bancada. Bom dia, ilustre convidado. E bom dia a todos que nos assistem. Obrigado. E agora eu apresento para vocês o nosso convidado do programa de hoje. A gente recebe o fisioterapeuta Luiz Carlos Antônio. Bom dia. Bom dia, Caio. É um prazer estar aqui com vocês, abordando esse tema, que é um tema de repercussão na população mundial e está esclarecendo alguns fatos importantes e alertando a sociedade em todo, como a respeito de medicamento, de tratamento. Isso vai ser interessante para nós hoje. Obrigado, viu? É um prazer te receber. Prazer. Dentro do nosso ouvido interno, nós temos os órgãos responsáveis pelo equilíbrio, pela postura e também pela orientação corporal. A inflamação e a infecção do labirinto pode ocasionar a labirintopatia, dentre elas a labirintite, que é um distúrbio do equilíbrio do corpo. A gente vai conversar mais agora a respeito desse distúrbio. Ô Luiz, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre essa estrutura do ouvido e onde que esse labirinto se localiza, para a gente entender melhor. Para o equilíbrio corporal, nós falamos equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Tá? Equilíbrio dinâmico é aquele a pessoa numa linha reta, ela consegue caminhar sobre aquela linha reta, sem ter oscilações que o próprio corpo possa estar sujeitando esse paciente, esse indivíduo. Nós temos órgãos no nosso corpo, que é o labirinto, que ele é responsável por esse equilíbrio também. Tá? Existem outras fontes importantes de informação para este equilíbrio corporal. Mas uma das mais interessantes no momento agora é a gente falar sobre o labirinto. Tá? O labirinto, muitas vezes, ele é reconhecido para aquele paciente que apresenta o distúrbio de equilíbrio e de tontura. Tá? Este órgão ele fica na porção interna do ouvido, tá? Ele comunica um lado em respeito ao outro, e nós podemos ter patologias que vai tanto ter afecção de um lado ou bilateral deste aparelho. E isso, como consequência, nós vamos ter alterações de equilíbrio, tá? E de localização no espaço. Só para a gente ter uma visão de como que isso acontece, por exemplo, um deficiente visual ele é capaz de caminhar por uma galeria, entrar numa loja, sem estar contando quantos passos ele está dando. Tá? Mas o que dá referência hoje para esse indivíduo é que não tem mais a visão, é o labirinto. E as pessoas com afecção do labirinto vai ter essa alteração de noção espacial. Isso vai fazer com que esses indivíduos fiquem mais restritos ao domicílio e diminuição de suas atividades de vida diária. Se você falou que o problema pode ser afetado de forma unilateral ou dos dois ouvidos. Bilateral. Vamos supor, se eu tenho um problema apenas de um lado do ouvido, certo. Como que isso vai afetar meu dia a dia? Isso afeta o equilíbrio, tá? Porque ele tem que agir, quando a gente faz o movimento da cabeça, por exemplo, um lado tem que dar um estímulo positivo e o outro necessariamente tem que dar um estímulo negativo. Se nós temos uma afecção unilateral, esta relação de positivo e negativo vai estar afetada, né? E aí o paciente vai sintomatizar alguns processos como vertigem, a própria tontura, que é um termo abrangente, a vertigem é um tipo de tontura, tá? Mas a tontura nós podemos ter de outras fontes, outras afecções em órgãos à distância. Por exemplo, o paciente cardiopata, ele pode estar queixando de tontura, mas por seu processo ser cardíaco. Tá? Então, é necessário que nós façamos uma leitura desse indivíduo, tá? Um bom diagnóstico, tanto clínico, tanto físico,
E, às vezes, muitas vezes, a gente precisa também de exames de imagem, tá? Para a gente poder concluir qual tipo de tontura esse indivíduo está tendo e qual que é a patologia do labirinto. O que eu gosto de salientar muito, que o termo labirintite, ele refere-se a uma inflamação do labirinto. No entanto, é o que menos acontece na população mundial. Tá? A inflamação do labirinto é uma das patologias que acontece com menor incidência. E nós temos outras patologias que têm muito maior proporção, que não é tratado com medicamento, e sim com terapias, tá? E que tem maior repercussão na população. O problema é que muitas pessoas não são diagnosticadas com os processos devidos ao que elas estão sofrendo, e daí o tratamento de forma errônea. E muitas vezes o paciente às vezes fica refém pela cultura medicamentosa que nós temos, da medicação, e o maior problema não é a medicação, é a automedicação, que às vezes o paciente pode ter tido um problema de tontura, vertiginoso, desequilíbrio, tá, que está dentro do quadro, e esse paciente acha que daqui a um tempo, quando ele sofre as mesmas afecções, é a mesma tontura que ele teve antes, e que foi medicado às vezes no processo certo, mas aquela próxima tontura pode não ser a mesma que ele teve atrás, com a mesma fonte. Nós temos mais de 2.000 causas possíveis, tá, para os pacientes labirintopatas. Tá? A gente gosta de separar o termo de labirintite para pacientes labirintopatas. Labirintopata abrange uma infinidade de patologias. Labirintite é uma patologia específica. Tá? Então, nós tratamos, quando o paciente chega no consultório, é um paciente labirintopata ao qual nós vamos fazer a avaliação, a investigação, para ver qual que é a etiologia, a origem desse processo dele. Eu acho que parece que isso é grave, né? Uma preocupação muito grande, porque isso afeta a pessoa psicologicamente também, né? Porque ela deve ter medo de sair, de cair, ter tonteira. Eu acho que dificulta até, inclusive, dirigir, né? Limita as atividades, né? É perigoso uma pessoa com labirintite aí, ou labirinto, dirigir, né? Mas a minha pergunta específica é a seguinte, que você falou da tonteira, e se essa tonteira pode desenvolver para um desmaio e quedas. Se pode acontecer isso, é uma tonteira, a pessoa se recupera. E essa tonteira também chega a afetar a visão da pessoa. Sim, nós temos patologias que elas realmente têm esses sintomas que você está referindo. Tá? Temos várias patologias. Síncope vasovagal, tá? É uma das patologias que o paciente pode ter essa questão dessa sensação de desmaio. Tá? É uma das patologias. Quando a gente fala o paciente, você citou aí a questão do automóvel, existe uma patologia do labirinto que ela é específica, chamada cinetose. Tá? Ela é uma patologia que ela é característica em crianças, no entanto, muitos adultos têm. Vou aproximar agora dos nossos ouvintes, dizendo que essa patologia é aquela que a pessoa, quando vai sair numa viagem, vai fazer uma viagem com um pouco mais de distância, esse paciente começa a passar mal no carro. E muitos pacientes, ao ser avaliado pela gente, por nós, eles conseguem determinar que quando eles estão dirigindo, eles ficam bem. Se ele estiver de carona do lado do motorista ou principalmente atrás, é onde eles se sentem mal. Por quê? Essa patologia é uma dificuldade do labirinto, que uma das funções do labirinto é estabilizar a visão durante o movimento. Então é uma dificuldade do labirinto fazer essa estabilização da visão. E quando esse paciente está dirigindo, ele sente melhor, porque conscientemente ele está pegando uma referência no horizonte para que ele possa dirigir. A atenção dele aumenta. Então, esse paciente, quando ele está com essa patologia dirigindo, ele sente melhor do que se não estiver dirigindo. Rapaz, é muito curioso, né? Não, o que eu ia comentar aqui, assim, é tão comum a gente escutar isso, e eu vou agradecer pelo esclarecimento. Eu não tinha a mínima noção que fosse uma coisa tão séria. Então, só tomar Dramin para viajar não funciona. É bom dar uma checada no que é. Sim, períodos de férias é onde nós recebemos mais esse tipo de paciente. Sim. O pessoal vai fazer a viagem e tal. O que acontece? Esses pacientes que usam muito Dramin, eles estão perdendo muitas vezes o tempo de fazer o trabalho que o nosso corpo próprio permite. Eu sou muito feliz na nossa profissão de fisioterapeuta, porque desde minha época de formação, isso já tem 11 anos, que eu falo que 11 anos que eu lido com esse tipo de paciente, com tontura, desequilíbrio, labirintopatia,
que eu digo o seguinte: nós somos fisioterapeutas estimuladores do processo de autocura que cada pessoa tem, tá? Para isso nós temos um sistema no nosso corpo, no cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade. O que seria isso? A capacidade do sistema nervoso central a fazer novas conexões, tá? E isso aí deve ser trabalhado nesses pacientes de forma que isso melhore a capacidade desse indivíduo enfrentar o meio ambiente, tá? E isso tem tratamento não medicamentoso. Mas uma coisa que é importante em todas as palestras, cursos que a gente ministra, a gente está enfatizando para a população isso, e para os nossos futuros terapeutas, que é importante a gente orientar as pessoas quanto à questão da automedicação, tá? E quanto tomar essa medicação. Porque por trás de uma tontura, nós podemos ter um tumor escondido, nós podemos ter um processo cardiopata escondido, né? Então, esses pacientes eles devem ser tratados e avaliados com muita responsabilidade para que a gente possa ajudar no processo etiológico, tá? Para a gente poder dar uma qualidade de vida melhor para esses indivíduos. Então, tem tratamento. Na Europa, a gente tem centros importantes. Na França, tem a CIRV, que é uma Sociedade Internacional de Reabilitação Labiríntica ou Reabilitação Vestibular, que é o método que eu uso para tratar, que ele é reconhecido mundialmente. Então, onde nós temos várias publicações importantes e vários estudos importantes, nos Estados Unidos é a Vida, onde a gente tem como referência para o tratamento desses pacientes. E lá fora, muitos pacientes são tratados e a maioria deles sem medicamento. O que eu achei curioso, que você disse que a incidência da labirintite em si ela é muito baixa, mas sim, o fato das pessoas conhecerem, falarem muito sobre a doença, sendo que a incidência dela é muito pequena, é o que é o curioso. Então, para as pessoas elas buscarem um diagnóstico correto, para não fazerem uso da automedicação e talvez maquiar algum outro problema que seria possível, né, a causa dessas vertigens, dessas tonteiras, qual que seria o profissional ideal, o adequado para fazer o diagnóstico dessa pessoa? É interessante, Caio, que muitos pacientes, quando ele chega para a gente, ele já passou ele já tem uma rotina já de frequentar outras especialidades, tá? Por exemplo, só para a gente poder entender melhor, eu posso ter um paciente que queixa de vertigem e tontura, que é um paciente ortopédico, é um paciente que tem problemas cervicais, tá? E que está queixando de tontura e vertigem. Esse paciente pode ter tido uma alteração no ouvido interno, no próprio labirinto, e com medo de movimentar a cabeça, que é isso que o paciente vai ter restrição de movimento de cabeça, baixar, levantar, ou no carro o paciente passa a não dirigir porque ele não consegue já rodar a cabeça, fica inseguro para isso, tá? Isso é um fundo ortopédico, ok? Nós podemos ter pacientes que têm alterações diretamente no labirinto. Então, qual que seria a especialidade que vai estar investigando isso? Um otorrinolaringologista. Tá? Mas também temos pacientes que têm problemas cardiopatas, tá? Que vai ter como consequência, a gente chama de patologias primárias ao labirinto e patologias secundárias. Eu posso ter um paciente cardiopata usando beta-bloqueador dos canais de cálcio, são medicamentos ministrados para a questão cardíaca, e que vai ter alterações do labirinto. Tá? Existem medicamentos que lesam o labirinto. O paciente pós uma cirurgia que foi ministrado nesse indivíduo um medicamento conhecido gentamicina, por exemplo, esse paciente vai ter lesão do ouvido interno. A gente tem pacientes que a gente trabalha nesse sentido e que o paciente teve uma lesão lá por conta da cirurgia. Aí tem questão a gente observar qual que é a necessidade primária do indivíduo, que é o processo cirúrgico. Tá? Mas por consequência medicamentosa, esse paciente ficou com essa afecção. Então, o que a gente orienta? É que o paciente, a primeira orientação mais importante que a gente dá é que o paciente não faça uso da automedicação. Tá? Que ele entenda que o processo dele, por mais que ele esteja usando medicação, ele tem que fazer um trabalho físico e de habituação, que aí essa reabilitação labiríntica ou vestibular vai proporcionar para esse indivíduo. Porque a gente tem que, como se a gente quisesse ligar de novo o cérebro dele, adaptar o cérebro dele a estar sofrendo os estímulos do meio ambiente. Isso é uma coisa importante. E fazer a consulta primária. Muitos pacientes com tontura, primariamente, ou eles recorrem a um otorrinolaringologista ou a um neurologista.
tá? Que são os médicos, as especialidades que eles procuram primeiramente. E aí, esses profissionais, tá? Uma vez investigado o processo dele, fazendo uma boa leitura desses pacientes, encaminhar para a especialidade correta. Tá? É interessante a gente orientar os pacientes que existem exames que ele consegue detectar somente 25% do labirinto. Os outros 75% não foi investigado. Muitas vezes um exame, por exemplo, ele pode dar um falso negativo. E no exame clínico a gente consegue perceber que esse paciente tem ou não. Então não ficou restrito somente a uma avaliação de exame, de imagem, etc. Mas ele fica restrito também a ser avaliado clinicamente, fisicamente. E a gente conseguir detectar. Uma das patologias que mais acontece, ela é muito maior, te digo que a labirintite é 0,1% de acometimento. Eu tenho uma patologia que ela acontece 35%, ela sozinha, dos pacientes com labirintopatia, que é a chamada vertigem posicional paroxística benigna. O que seria isso? São cristais que se deslocam do labirinto e eles vão se alojar em locais indevidos. Neste momento, aquela relação de mais e menos que eu falei com vocês, ela é alterada e o paciente vai estar tendo sintomas vertiginosos, ânsia de vômito, cabeça vazia, ou cabeça oca, cabeça pesada, a sensação de flutuação. Esses são alguns dos sintomas que o paciente pode estar vindo a sentir, a perceber. E qual a relação? Pode ser daqui a pouquinho? A gente vai dar uma pausinha agora na nossa conversa. No próximo bloco eu quero saber dos nossos hábitos cotidianos, questão da alimentação, se o estresse também tem interferência nisso. Sim. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos.